Meus cumprimentos a todos, uma alegria renovada estarmos aqui mais uma vez e desta oportunidade com um grande personagem, uma grande figura do mundo jurídico e mundo acadêmico, muito reverenciado, muito festejado, o sempre querido professor Moisés Coelho Neto, que ele é sócio do escritório Targino Boto e Coelho Neto, Advocacia e Consultoria. Ele é pós-graduado em Contratos e Relações de Consumo pela Faculdade de Direito da Universidade de Coimbra, em Portugal. É um procurador jurídico do município de Curral de Cima, aqui no estado da Paraíba. Professor de Direito do curso de graduação da Uniesp, em João Pessoa. Professor de pós-graduação e de cursos da FESBIP, Escola Superior do Ministério Público da Paraíba. Ex-diretor da Escola Superior de Advocacia. Ele foi também ex-conselheiro consultivo da Escola Nacional da Advocacia, no Conselho Federal da Ordem dos Advogados do Brasil em Brasília. Enfim, eu resumo o professor Moisés Neto, professor e querido amigo Moisés Neto, como uma personalidade do mundo acadêmico e jurídico, eu me repito, porque ele faz exatamente seus esforços, faz disso a sua paixão, faz do seu ofício, seu amor e dedicação à atividade que a abraça, com muito empenho, com muita competência, e é sempre muito reconhecido por isso. De forma que estamos todos na Escola de Contas Conselheiro Otacílio Silveira, muito lisonjeados com sua presença, amigo Moisés, por você encontrar um espaço da sua concorridíssima agenda para aqui conversarmos e dialogarmos sobre direito, como sempre o fazemos no campo das atividades cotidianas. Mas aqui, especialmente nessa tribuna, é uma honra, um privilégio, uma satisfação e gratificante tê-lo aqui ao lado. Palavras eu nem sei o que dizer, né? A gente não costuma receber tanto elogio assim quando participa, né, de iniciativas como essa, que eu quero aproveitar já para parabenizar o Tribunal de Contas, a escola do Tribunal de Contas. Enfim, eu estou literalmente encantado com toda essa estrutura que vocês possibilitam. Inclusive a importância desse canal de conversa, desse canal, né, com as pessoas, com o público em geral. Então, assim, primeiro, meu mais sincero agradecimento para você. A minha agenda espera para poder conseguir atender qualquer pedido seu. Eu quero parabenizar mais uma vez pela iniciativa e dizer da grande satisfação que é estar aqui com você. E sempre que você precisar, estamos às ordens. Estamos juntos. Pois é, Moisés, como você é uma inspiração para tantas gerações que por você passaram, embora você é muito jovem, mas você tem uma legião infindável de seguidores, de admiradores, e aqui é um preito de reconhecimento aquilo que você semeia, que você vai, ao semear, você vai frutificando. É um resultado de muito esforço, e eu sei os seus esforços ingentes no sentido de realizar as suas aspirações e materializar os seus justos e verdadeiros anseios. De forma tal que nós escolhemos um binômio que lhe é muito caro, e é disso que você faz os seus caminhos. Educação e advocacia, não necessariamente nessa ordem, porque advocacia e educação, eles se confundem. E nós, como professores, educadores e advogados militantes, nós sabemos bem o que significa isso. De forma tal que a primeira suscitação que eu faço, a indagação, Moisés, o que significa para você educar e advogar? Advogar e educar. Nessa bifurcação, ou não, ou é o mesmo caminho, ou ambos fazem parte de uma mesma trilha? Primeiramente, isso até aconteceu aqui nos bastidores, na hora que a gente chega, e é muito comum isso, perguntar como é que nós gostamos, né, de sermos apresentados. Isso acontece em entrevistas, isso acontece em palestras. Eu costumo dizer, eu prefiro ser apresentado como professor e advogado. Apesar de amar a advocacia e a verdade é essa, mas o sangue que corre nas minhas veias mesmo, aquela coisa do prazer cotidiano, de acordar
me arrumar inquestionavelmente quando eu digo eu vou dar aula. Isso, sabe, é uma coisa presa nas veias, e nesses 15 anos, tanto como advogado, tanto quanto professor, a paixão pelo ensino é uma coisa que se sobressai muito a advocacia. E é uma coisa que acaba, hoje, depois de 15 anos, se confundindo um pouco. Às vezes eu me vejo, durante um atendimento no escritório, dando aula. Às vezes eu pego o papelzinho e explicando ao cliente, fazendo tipo um roteiro esquematizado, como eu faço no quadro em sala de aula. Então essa coisa do educar, né, essa coisa de conciliar a advocacia com a educação, isso é uma coisa que ela entra no seu dia a dia de uma forma que, tanto em sala de aula, nós passamos para eles a realidade que nós temos nos nossos escritórios, porque, sim, existe uma diferença daquele conteúdo teórico que nós estamos diuturnamente tentando fazê-los entender, das situações práticas do cotidiano, Carlos. Você sabe muito bem disso, né? Do dia a dia, dos despachos dos magistrados, dos pareceres dos promotores públicos, e para onde vai, quando deveria. E para mim, como professor de processo, isso é um desafio maior ainda, porque na sala de aula eu estou ali explicando, olha, a lei processual diz quando isso acontecer, depois é isso. Mas vou mostrar a vocês um processo meu em que a coisa não aconteceu assim. Então, eu acho que isso é uma coisa natural. Tanto no exercício do magistério, eu acabar em muitos momentos passando o cotidiano da advocacia, na advocacia aplicar muitas coisas do meu cotidiano enquanto professor. Então, a coisa do educar e do advogar, como eu te falei, no meu cotidiano é uma coisa que está praticamente um no outro, assim. Não dá, não consigo mais desver. Eu tento me policiar um pouco, principalmente no escritório, porque eu digo, o cliente está aqui pagando um atendimento e não uma aula de direito, então às vezes eu tenho que tentar me policiar um pouco, mas no geral Eu acho que ele está levando um plus. Porque você ser didático, pedagógico, no atendimento ao cliente, ele está pagando uma consulta, mas está levando um plus, que é uma aula sua. Eu acho que é um prêmio para quem, porque às vezes isso, tal qual o médico, tal qual o engenheiro, às vezes as pessoas passam de forma periférica, não se faz uma anamnese, não se faz um detalhamento, não se dá a atenção, o cuidado, o zelo, o carinho, o olhar mais dedicado. Isso é próprio do professor. É inerente ao professor. Os franceses chamam de physique de rôle. Você tem aquela vocação, você tem o jeito, tem a forma e tem o conteúdo. Então, acho que esse é o prêmio que a pessoa que acorre a você leva, que é exatamente a aula, porque se vem assim, é porque, e assim é porque tem todo um contexto de uma luta, né, em sala de aula, que não é fácil. Porque eu te falo com toda a sinceridade do mundo. Eu sei que é meio clichê, tem uma frase, eu peço perdão agora, não lembro, mas eu já vi muito publicado isso, né? Trabalhe com o que você ama e você não terá que trabalhar um dia. Tem alguma frase, eu peço perdão agora, mas já vi isso algumas vezes. Mas é de fato, sabe? É muito assim. Então, às vezes, quando eu me pego nessa situação completamente empolgado ali, seja na minha sala no escritório, ou seja numa sala de aula, muitas vezes ele diz assim, professor, já passou 15 minutos do horário. Mas eu sou completamente apaixonado pelo que eu faço. Você fica no transe, né? Completamente apaixonado pelo que eu faço. Então eu vou ali, e se realmente às vezes alguém não me parar, é por isso que às vezes aquele controle em congressos, em palestras, aqui, né, em programas de TV, porque se deixar, se a gente começar a conversar, ninguém tem que sair daqui hoje, tem assunto para ficarmos 2 dias sentados aqui conversando, porque eu acho que uma das referências nessa paixão pelo direito, nessa coisa da oratória, nessa forma de como colocar e posicionar o direito,
Você é uma referência. E eu já lhe disse isso. E eu não estou fazendo missa de corpo presente, eu nunca fiz para ninguém. Você sabe, você me conhece, você sabe do gênio que eu tenho. Então eu já lhe disse que você realmente, para mim, é uma inspiração. Às vezes que nós convivemos, além dos locais de trabalho, mas nos momentos sociais de lazer com nossos amigos, a forma como você também trata a forma como você se expressa, para mim é uma inspiração, assim como eu sei que para muitos. Então eu acho que a gente vai colhendo isso um pouco de cada um e hoje, 15 anos agora, comemoro esse ano e esse mês. Maravilha. De ambas as profissões começaram todas juntas, com 25 anos de idade, assim. Sala de aula com 25 anos a 15 anos. Que maravilha, hein? Debutando. Debutando. É emocionante e tocante porque você fala de amor, você fala de envolvimento do aço das suas veias, que vibra a dedicação em função desse sentimento tão profundo que você nutre, e é isso que move, né, o caminhar. E por falar nisso, Moisés, já em consequência do que você afirma, eu pergunto, diante desses tempos estranhos, difíceis, dessa sarabanda dos temporais que nós estamos a atravessar ainda, como é advogar e lecionar em tempos pandêmicos, com essas ferramentas tecnológicas? O que é que você detectou de atipicidade dentro dessa paixão, desse sentimento? Você que gosta de vibrar em sala de aula, de interagir, de olhar no olho, de sentir a interação, a sinergia humana. E aí você fica na frente de um mosaico e há essa distância com a proximidade por via oblíqua e não direta no contato. O que você sentiu? Porque isso é uma coisa atípica desses seus 15 anos de atividade pedagógica, e de repente, que se não quando, de forma alheia à sua vontade, interrompe-se. Interrompe-se esse caso de amor e te joga noutra relação de outra forma, de um outro caminho. E esse impacto para você? Ou não foi tão impactante, mas o que significou você? A chegada e agora, ultrapassada essa fase primeira de bienal? Eu acho que eu nunca me senti tão frustrado em toda a minha vida. Imagina. A palavra é essa. Foi muito difícil. Foi muito difícil. Foi muito difícil passar 2 anos, como você disse, de frente a um computador, né? Meio que falando pro nada, porque sem contar aqui as dificuldades tecnológicas que eu tive. Porque, sim, nós temos nossas limitações. Eu sou um cara que eu nunca fui um expert em computação. Eu sempre precisei de auxílio, até mesmo para fazer um data show mais elaborado para alguma aula ou para alguma palestra, né? É diferente abrir uma página do Word, fazer uma apostila, uma petição, uma coisa, é uma coisa. Agora, de repente, você se vê um monte de ferramenta, ajusta a câmera, ajusta a luz. Foi uma loucura, porque a gente não só teve que lidar com toda... Eu até vi uma frase de alguma professora na época, de algum outro estado, enquanto aplaudiam tanto os profissionais de saúde, né, que são dignos, obviamente, de todos os aplausos e todas as reverências, mas ela disse assim, eu queria ter visto um daqueles aplausos em varandas aos professores, porque nós, de uma hora para outra, viramos professores, youtubers, editores, porque de uma hora para outra a gente teve que montar essas casas, praticamente estúdios, né? Nós tínhamos que ter uma iluminação adequada, tivemos muitos que mudar a internet, aumentar pacotes de velocidade, a gente teve que achar uma cadeira que nos deixasse confortável para ficar em frente, enfim, foi uma loucura. Então, assim, eu acho que um sentimento traduz isso, a minha frustração, mas graças a Deus passou. Em relação à sala de aula. Em relação à advocacia, eu acho que essa coisa do tecnológico,
ela tem o lado bom e tem o lado ruim. Isso sim, na minha vida cotidiana como advogado, eu tenho alguns problemas, alguns que tramitam com marcas de outros estados. A audiência online possibilitou, né, isso até por questões de custos para o próprio cliente. O próprio PJE, eu acho que isso houve, do lado da advocacia, tem o lado bom, tem, mas não dá para continuar como está. Não dá para continuar um judiciário todo online, juízes sem aparecerem nos fóruns, né? Salvo algumas exceções. Já fiz audiências presenciais, sim. Já fui atendido presencialmente por juízes e por juízas, sim. Mas você sabe que a realidade é que alguns, né, permanecem querendo estarem tocados dentro de suas casas. Isso não é bom para o jurisdicionado, isso não é bom nem para a advocacia, porque a justiça não é feita para nós, advogados. Nós somos um instrumento para viabilizar a justiça das pessoas, a efetivação do direito das pessoas, né? Então, para os jurisdicionados, isso não tem isso. E não justifica mais. Não justifica mais. Não justifica mais nós termos juízes que não apareçam mais nos fóruns. Pelo menos 1 ou 2 dias por semana. Ah, mas a advocacia está reclamando por causa do despacho auricular. Sim, mas a conversa muitas vezes, olho no olho, é elucidativa, é imprescindível, entendeu? Claro. É esclarecedor. Eu estava aqui vendo, escolha um trabalho que você ama e você nunca terá que trabalhar um dia sequer na vida, Confúcio. Confúcio. Então, dentro desse contexto tão atual, atemporal, essa filosofia que você aplica muito bem no cotidiano, eu vejo isso, tá? Cria-se uma zona de conforto. A gente fica em casa, não vê processo. Alguns juízes já chegaram para mim para dizer, Carlos, eu verifico mais amiudadamente, mais detalhadamente o processo quando o advogado acorre a mim. Então eu vou olhar. Porque não há como, tá lá uma tela e ele pesquisar. Quando é físico, você via aquelas montanhas de processos, e eu vi muito isso, e eu dizia, bom, pega aqui, tirava lá, eu olhava, enfim. Mas é sempre impulsionado pelo advogado, que é o veículo, que é a forma mais acessível à justiça. E obrigatoriamente tem que ser pelo advogado, e ele tem que falar, explicar, entregar um memorial. Tem algumas nuances, algumas peculiaridades do processo que precisam ser bem postas para que o juiz bem e melhor possa efetivar a sua prestação jurisdicional. Então, essa questão da tecnologia criou essa zona de conforto, esse limbo. Quer dizer, eu não vejo ninguém, não vejo o processo e me limito a vê-lo quando eu tenho que subscrever. E aí vem as assessorias, vem os gabinetes, mas existe uma responsabilidade. Alguns dizem, e aí eu te pergunto, alguns dizem que essa questão da tecnologia, que está tão forte, e até essas palestras e congressos, simpósios, seminários, conclaves, encontros, são irreversíveis no aspecto da prática disso aí. Quer dizer, por mais que nós tenhamos as audiências presenciais, o próprio PJE, que com todas, é o nosso trauma também, gostaria que você falasse a respeito também, que nós necessitamos de ter a intimidade, que eu não tenho nenhuma, de trabalhar com isso. Estou com você nesse bloco, daqueles que precisam de um auxílio para poder trabalhar, até porque mudam sempre, o PJE está em eterna modificação. Atualização e aquela confusão toda. Eu queria então que você fizesse esse panorama sobre essa atividade da advocacia, mais essa questão do retorno às aulas, a reacomodação à realidade que nós tínhamos anteriormente. O status quo ante, que nós vamos ter agora. Alguns já falam em questão híbrida, em fazer de um lado do outro, enfim. Eu acho assim, primeira coisa que eu queria ponderar, eu já ouvi de alguns colegas advogados passaram tecnológicas, mas com essa
modernização, com essa coisa eletrônica como um todo. Atrelado a isso, eu vi colegas professores pedirem demissão, porque não conseguiam gerir. Eu me lembro que quando literalmente disseram assim, vão para casa, eu lembro, eu consigo lembrar até a roupa que eu estava no último dia de aula, no dia que eu cheguei para dar aula, disseram, não, você vai na sala, em março de 2020, e você vai mandar todo mundo para casa. E você vai para casa também. Então, assim, eu sei que tiveram... E eu me vi naquela situação com 6 turmas. Eu tinha 3 turmas pela manhã e 3 turmas à noite. Eu tinha algo em torno assim, de 300 alunos para gerir online sem saber como. Até que um aluno chegou e disse, não, vamos baixar um aplicativo. E eu fui um dos únicos professores que naquele primeiro semestre eu mantive as aulas deles no horário com o meu celular. Não teve interrupção. Não. Mas assim, eu colegas pedirem demissão, porque disseram não tem condição, né? Vi advogados dizerem, olha, eu não sei mexer nisso. E tipo, eu não tenho recursos para buscar auxílio, para buscar um treinamento, para buscar alguém, né? A gente sabe que existem advogados e advogadas que não têm uma estrutura de um escritório, de um suporte que temos. Então, isso foi muito complicado e continua sendo muito complicado. E aí você falou dessa questão dos encontros, dos congressos. Eu me lembro que logo no começo também da pandemia, me chamaram para fazer algumas lives, né? E principalmente aqueles estados que eu sempre ia palestrar, Goiás, Piauí, Roraima, Bahia. E assim, eu fiz 4 ou 5 lives. E eu parei de fazer. Não dava. Não dava, porque eu preciso desse contato. E aí depois eu cheguei, os convites, e falei, não, eu não quero mais. Congresso online, não, eu não vou. Não, eu não vou. E olha que você adora e você correu o Brasil fazendo suas palestras, né? Mas aí eu vou resistir. Mas eu acho que dá sim para voltar. E a gente vai voltar. Vai voltar. Se Deus quiser, em setembro aqui já vai ter um grande. A gente estava conversando sobre isso. E assim, vamos. É cultura de novo, sabe? Parece que é uma coisa... Eu vi agora por esse retorno presencial das aulas, né? Que é tudo ensino. A gente parece que vai voltar a ensiná-los de novo a voltar para a sala de aula, a fazer prova presencial. Mas vamos ensinar. Então, você acha que eles vão se readaptar normalmente? Porque eles estavam na zona de conforto. Vão. Naquela história, eu faço de conta que estou aqui, eu ouço alguma coisa que me interessa, mas estou em casa, estou refestelado, estou não sei aonde, estou em algum canto, estou aqui conectado. É engraçado que logo na primeira aula, né, híbrida, assim, eu me lembro que eu tinha 5 alunos online e eu tinha 40 em sala de aula. Eles estavam um pouco ansiosos por isso. E aí, essa ansiedade foi diminuindo, porque a proporção que você estava saindo um pouco dessa zona de conforto, mas aí eu acho que sim, eu acho que cabe a cada instituição de ensino, cabe a nós, professores, inclusive demonstrar o quanto é importante o estar presencial. Mesmo que não seja 100%, né? Mesmo que algumas instituições permaneçam com esse sistema híbrido, mas não há como tirar, principalmente do nosso curso de Direito, e torná-lo 100% online. Inclusive, essa é a intenção. A faculdade pedindo aí credenciamento para tornar o curso de Direito 100% online. Ou seja, nós vamos jogar mais blocos e blocos de bacharéis em Direito. E nós vamos continuar a ver, repetidamente, mais do que nós já estamos vendo, totais desastres em resultados de prova da OAB, de concursos públicos em geral. Eu acho que a gente vai poder ter um resultado muito disso um pouco mais à frente. Quando a gente começar a analisar os níveis, a quantidade de aprovados em concursos para Ministério Público, magistratura... Eu queria só um dado.
assim, concurso de Ministério Público de tal estado. Vou procurar saber quantos que passaram no sistema, aqueles que assistiram aula na faculdade, aqueles que frequentaram cursinhos presenciais de determinadas matérias, quantos híbridos e quantos somente online. Uma boa aferição isso, hein? Aí eu uma digo estatística com relação uma a estatística. isso. E você, o que é que acha? Com certeza o presencial majoritariamente seria parte dos aprovados. Acho que sim. Também acho. Porque não tem como. Eu acho, assim, eu vejo uma referência de uma turma minha. Eles foram meus alunos semestre passado, em processo 1, online. E o professor sente isso. Sim. Em processo 2 agora, presencial. Então, assim, quando era aula online, só eu falava, e eu ficava, gente, dúvidas, gente, fala alguma coisa, gente, abre o microfone, gente, fala no chat. Isso é clássico. Às vezes aparecia uma coisa ou outra. Agora, em sala de aula, o olho no olho, né, o contato, chega lá e põe a mão no ombro, e aí, o que é que você acha disso? Vamos falar aqui sobre isso. Interage com a turma teu pensamento sobre isso. E a gente vê o quanto eles começam a se desenvolver. É por isso que um dos receios que eu tinha era justamente aquela coisa que também iria acabar resvalando na advocacia, de pessoas online e que iam chegar nos nossos escritórios para entregar um currículo, para fazer uma entrevista de emprego. E eu já ouvi, olha, eu só não me coloque para fazer a audiência. Eu só não sei falar. Digo, mas pode querer advogar somente sentado numa mesa redigindo petições? Não. Mas é isso que a pandemia também causou. As pessoas começaram a ficar muito escondidas atrás de telas, de computadores e de celulares. Estão perdendo essa desenvoltura de falar, se comunicar, porque a comunicação escrita em Instagrams da vida ou em palestras assim, eu acho que isso foi um desastre, assim. Mas eu acho que há tudo ainda, dá tempo remediar. Ou seja, você vê, eu acho que o ser humano é muito, como é que eu vou dizer, adaptável, gente. Nós somos adaptáveis. Esse choque de em 24 horas nos vermos dentro de casa, confinados, tendo que trabalhar. Nós, professores, os advogados, ficamos ainda um tempo até. Mas o professor teve que dar seus pulos. E a gente foi se acostumando, mesmo não gostando dessa diferença. Mas hoje, no último semestre, já sabia mexer em todo o sistema, eu já sabia usar recursos de microfone, de aumentar a iluminação. Voltei agora para a aula presencial, eu esqueci até a senha do meu sistema. Sabe? Então eu acho que Aí vai de uma iniciativa de cada um, de cada instituição e da própria pessoa. De poder, sim, aprender novamente a voltar ao sistema normal. Ou, pelo menos, óbvio que é uma coisa que tem o lado bom, a gente também aprendeu, por exemplo, como você sabe, em grandes congressos, em grandes encontros, enfim, simpósios, às vezes determinados palestrantes, isso encarecia muito, né? Trazer muitos nomes, agora honorários que muitos cobram, tal. Agora, com a pandemia, eu acho que vai possibilitar, né? Outro, eu diria que 10 palestrantes, 2, né? 2 nomes que realmente até mesmo não conseguiriam, poderiam até vir, mas as agendas não tem. Se ele der aquela palestra ou ela der aquela palestra de 1 hora lá online, o auditório todo sentado, presencialmente, interagindo em tempo real, então, sabe, eu acho que nem o outro a gente vai conseguir com força de vontade, com esforço e adequando para tentar buscar um serviço de qualidade nesse aspecto educacional. Corroborando com você, eu participei de um evento recente
Exatamente. Personalidades do mundo. Então tinha um sujeito que falava de Nova York, outros falavam lá da África. Nesse aspecto, essa ferramenta tecnológica, isso é fundamental. Porque você trazer o convidado para se deslocar, e um transporte intercontinental, vem para cá, implica toda uma logística, todo um aparato para recebê-lo, para dedicar atenção, e receptividade, e tempo na agenda e tudo mais. Nesse aspecto, fantástico. Você faz o evento híbrido e esses, como você falou, 10 pessoas, 5 pessoas, 4 pessoas, e é fundamental. E é um sucesso. Desde que as ferramentas funcionando tudo direitinho. Aqui e acolá sempre tem um atropelo, mas isso é natural. Como tem também no aspecto físico. O cara chega bem, eu vou atrasa, o filho fica doente, o sujeito acontece algum óbice, enfim, isso é natural, em qualquer circunstância. Porém, nesse aspecto a gente tem que ver e verificar isso, que sendo utilizado, bem utilizado, não melando, é uma maravilha. Eu faço minhas as palavras de Ariano Suassuna, que amanhã será uma homenagem a ele, aniversário. Que os otimistas são os bobos, os pessimistas são os chatos. Eu prefiro ser um realista esperançoso. Então vou pedir uma pausa para o professor, advogado, querido amigo Moisés Neto, tomar sua água e seu café, e depois nós voltamos aqui para tratarmos desses temas tão instigantes como fascinantes, que é educação e advocacia, ou direito e educação. Até já. Ser sustentável é da nossa natureza. Essa não é só uma ideia. O Tribunal de Contas da Paraíba incorporou esse espírito e instalou em seu prédio, no bairro de Jaguaribe, em João Pessoa, uma usina fotovoltaica com capacidade para gerar 91 kW de energia. São várias fotocélulas usadas para captar a luz do sol e convertê-la em eletricidade. É como se fosse um gerador natural. E o resultado? 20% de toda a energia consumida pelo tribunal vem daqui. O investimento foi de R$700 mil e deve se pagar num prazo de 5 anos. Depois disso, é só lucro, uma energia limpa e sem rejeito. É a otimização dos recursos em respeito ao meio ambiente e ao dinheiro do contribuinte. O Tribunal de Contas da Paraíba acredita na educação, na valorização do ensino e da aprendizagem. Por isso, promove frequentemente cursos de aperfeiçoamento de pós-graduação para servidores públicos estaduais e municipais, por meio da Ecozil, a Escola de Contas Otacílio Silveira. O público, em geral, também é contemplado com palestras, seminários, aulas presenciais e à distância, sempre com foco no controle social de receitas e despesas públicas. Entre os cursos e treinamentos oferecidos pela Ecozil com direito a certificado estão o combate à corrupção, tecnologia da gestão e informação, governança, transparência, gastos públicos e políticas sociais em cenário de crise. Todo o material fica disponível no site tce.pb.gov.br. É só acessar o conteúdo e baixar. Também no site a relação dos eventos e cursos realizados pela Escola de Contas todos os meses. Educação você também encontra no TCE da Paraíba. O Centro Cultural Ariano Suassuna, construído no prédio anexo ao Tribunal de Contas da Paraíba, é um espaço de resgate, de valorização, mas também de construção das mais diversas expressões culturais do Nordeste. O nome do lugar é uma homenagem a um dos mais ilustres filhos da terra, que tocou um país inteiro e, por que não dizer o mundo, com sua arte armorial e sua poesia de sotaque único. Aqui, Ariano vive em cada obra. Aberto para toda a sociedade, o centro conta com o Salão de Exposições Linaldo Cavalcante, o Auditório Celso Furtado com 420 lugares, usado para vários eventos. Abriga também o Espaço Cidadania Digital e a Ecozil, Escola de Contas Otacílio Silveira. Tem também um edifício garagem com capacidade para 170 veículos. Tudo em um só espaço. Um encontro das contas com as artes
e o conhecimento. Então, estamos aqui com o professor Moisés Neto, que nos honra e prestigia nesse instante para tratar de dois temas caríssimos, que é a educação e o direito. E, a propósito, Moisés, nós temos um binômio que é dever e direitos, direitos e deveres. Muita gente fala nos seus direitos e reivindica os seus direitos, sem a consciência de quais são esses direitos e muito menos ainda dos seus deveres. Então, nós somos uma época que acho que nós precisamos de preparo para a cidadania, para o exercício da cidadania com responsabilidade. Responsabilidade no comportamento, responsabilidade no pensamento, responsabilidade no trato alheio, com o próximo. Enfim, as questões que envolvem as questões comportamentais, as questões sociais, das inter-relações, e isso compõe todo o perfil do cidadão, não só a sua formação profissional, não só a sua formação acadêmica, não só a sua formação pedagógica, mas nós tivemos a primeira escola, que é a nossa casa. A casa é a primeira escola, e a escola é a segunda casa, é a segunda família. E assim nós vamos construindo o nosso perfil, a nossa formação com ética, a nossa formação moral. E eu queria que você fizesse uma digressão sobre isso, sobre essa questão da vinculação também com os direitos, com os deveres, e nessa construção. Nós estamos num processo permanente de construção. E você acha que essa construção ela iniciaria apenas quando o sujeito chega no curso superior, ou já deveria haver desde o princípio, desde um marco onde se pode começar a ter essa consciência cidadã? Eu acho que isso é um tema que, de fato, hoje desperta e deveria despertar mais atenção do que tem. Você falando agora tudo isso, e eu lembrando de uma lição do professor Venosa, grande civilista. O professor Venosa começa o livro dele, inclusive o volume 2 do Direito das Obrigações, falando assim: se uma ilha deserta, ele não precisa do direito. A partir do momento que chega um outro cidadão e viver na ilha com ele, vai existir. O direito tem, dentre tantas funções e premissas, o direito tem uma função ordenadora. Tá? Então, o que acontece? O que acontece é que a gente já falou muito da pandemia e dos reflexos dessa pandemia. E um dos reflexos dessa pandemia foi mudar o comportamento das pessoas. E hoje a gente vê em redes sociais, nós estamos vivendo uma era de ataques gratuitos, enfim. A sociedade está estranha, o comportamento das pessoas está estranho. E aí a gente vem para essa questão dos direitos e deveres. Nós devemos conhecer esses direitos e esses deveres também. E aí falar de conhecer esses direitos e esses deveres implica dizer que ninguém tem como, obviamente, a obrigação de estudar direito. Eu vou estudar direito já para conhecer os meus direitos, as minhas obrigações, os meus deveres. Não, de jeito nenhum. Eu acho que existe aí uma corrente de professores que já defende esse conhecimento desde a época escolar, que é aquilo que a gente vivia. Na nossa época, a escola não preparava apenas para que nós ingressássemos na faculdade. A escola também ajudava a preparar cidadãos, literalmente, da educação dos nossos pais.
Né? Então, nós tínhamos aquela coisa da educação doméstica mesmo, aquela educação que papai e mamãe davam a gente, e a escola transmitia aqueles conhecimentos, português, matemática, história, geografia. Aí nós tínhamos a educação moral e cívica, o SPB, a educação religiosa, né? Até como a gente estava comentando, catequese, escolas que tinham até uma disciplina de etiqueta. Então, a escola era também uma formadora de cidadãos. Hoje em dia a gente vê o quê? A gente vê a escola preparando robôs para passar no Enem, ou quem vai tirar o primeiro lugar em medicina, para estampar a cara desses adolescentes em outdoors, ou propaganda. Isso é uma publicidade usando a imagem do aluno, né? Então, assim, e aí nós estamos vendo cada vez mais profissionais que não sabem o que é um exercício humanizado da profissão, porque não foram preparados para isso, né? E muitas vezes, quando ingressa na faculdade, nós professores do ensino superior, do nível superior, nós muitas vezes não temos esse tempo, ou muitas vezes a gente acha que o aluno já vai chegar ali perfeito e acabado, com essa sensibilidade enquanto cidadão, porque enfim, nós temos ali que prepará-los para questões técnicas, para questões práticas que eles vão enfrentar no mercado de trabalho. Só que aí eu volto para aquele ponto dessa educação começar já desde a escola, sabe? Eu acho que durante o ensino fundamental deveria sim existir pelo menos umas 2 cadeiras. Estou falando isso do jeito que existe biologia, história, geografia, português, inglês, sim. Da formação cidadã dele lá atrás. Do civismo também. Lá atrás do civismo, porque conhecimento do conhecimento, sabe? Quando a gente fala de criança e do adolescente, a criança e o adolescente, ele é educado. Eu acredito isso, eu acredito muito nisso. A criança, ela é educada, ela é moldada. Então, por que é que nós continuamos tendo tantos casos de violência doméstica, feminicídio, homofobia? Muitas vezes isso poderia cessar, ser atenuado no próprio ensino, porque alguns pais talvez não se sintam confortáveis em falar sobre algumas coisas. E aí a escola, com essas noções básicas, complementaria essa lacuna. E diz, olha, ninguém pode alegar desconhecer a lei para cometer um crime, um ato ilícito. Eu fiz isso porque eu não sabia que era ilegal. É preceito civil, do Código Civil. Sim. Então, o que acontece? Ninguém é dado fazer ou deixar de fazer. Alegando desconhecer a lei. Então, o que acontece? Eu acho que sim. Eu acho que em um certo momento ali da vida escolar do adolescente, dos seus 14, 15, 16 anos, que a gente está vendo essa transição, vamos abrir um espaço em meio a tantas questões de biologia, de português, de história, de geografia, que são importantíssimas, mas o civismo, o formar o cidadão de bem, uma cidadã de bem, também é importante. E com premissas básicas. Eu estou falando que não é que esse aluno vai ter aula de direito, como se ele estivesse numa faculdade. Ou não é induzir o aluno que sempre sonhou em ser médico a ir para o curso de direito. Não, é saber que mesmo no exercício da medicina, ou da odontologia, ou da fisioterapia, precede o ofício que você vai abraçar a condição cidadã. A condição cidadã. E a condição cidadã é, sim, conhecer antes dos seus direitos e dos seus deveres. Né? Ou seja, acho que antes de reclamar meus direitos, será que eu sou cumpridor dos meus deveres? Como cidadão? E isso implica, sim, a lei. A gente não tem como dissociar isso. Então, se não em como essa, mas eu aumentar mais para discutir muitas vezes
a questão do Código da Criança e do Adolescente com eles, para que eles saibam o próprio direito deles. Talvez a escola descubra o que muitos estão pensando em casa e não saibam. Isso. E não saibam. E eu digo isso porque quando eu assumi a direção da ESA, em 2016, me pediram, houve uma ação social, e me pediram para dar uma palestra num centro de idosos, em um determinado bairro, carente aqui de João Pessoa. E eu fui falar um pouquinho sobre direitos bem básicos do idoso. E terminou ali, os idosos não vieram e disseram assim, olha, eu estou passando por isso. Meu filho me ameaça colocar para fora da minha casa. Um filho meu, eu me lembro de mais de uma senhora dizendo assim a mim, olha, um filho meu me colocou para passar um tempo na casa da minha irmã, e agora faz 4 anos que eu estou com a minha irmã, e ele está dizendo que eu não vou voltar, que agora a minha casa, ele está dizendo que agora é a casa dele. E eu estou lá, eu não voltei, doutor, porque ele disse que vai me botar para fora de casa. Então eu acho que é importante, assim, e eu acho que cabe a nós, né, já que assim como eu me sinto bem, nós temos um acesso a isso aqui que é muito importante. O tal do microfone é importante. Ter acesso a isso aqui é muito importante. De nós, sim, eu acho que está na hora de boa parcela da advocacia que tem esse poder do microfone, de começar a dizer, vamos começar a difundir Um tribuna onde você pode reverberar tudo isso e fazer nossa parte. Né? Vamos fazer nossa parte, vamos começar a cobrar de uma certa forma, de que, já que a OAB, né, a Casa da Cidadania, está lá no frontispício. Tá lá. A Casa da Cidadania e dos Direitos Humanos. Da Cidadania e dos Direitos Humanos. Então, vamos começar a tentar ver onde é que estamos falhando enquanto instituição. Fazer uma autocrítica. Uma autocrítica para já ver se esse problema da cidadania não tá na origem. Porque a gente sabe que também, Carlinhos, e aí vamos e convenhamos, a gente estão cada vez com suas agendas mais lotadas, assim é a nossa. Então, muitos pais e muitas mães, às vezes, também não se veem mais em condição de ter aquele tempo que um dos nossos pais tinham. Né? Porque isso é um reflexo do mundo moderno. Para exercer a paternidade, exercitar a maternidade. E ter certos diálogos, né? Porque eu acho que, por exemplo, a questão de uma criança não entender quando ela está num shopping, ou numa praia, ou qualquer... dois homens de mão dada, ou 2 mulheres de mão dada, isso é uma questão que pode vir do diálogo em casa. Ou se não é em casa, a escola pode passar isso, dizer, olha, se isso acontecer, é normal acontecer, né? Não é normal um homem agredir uma mulher. E se fizer isso, esse rapaz, esse homem, vai para a cadeia. Porque existe uma lei. Então, você está entendendo? Então são questões, hoje, pegarmos os pontos mais críticos que envolvem justamente a questão de direitos e obrigações e de cidadania, e começarmos a fomentar mais isso na origem. Na origem. É aquela coisa, depois que você pega um já adulto que veio desviado, não vai conseguir. Viciado. Aí você já chegou na ponta onde nós, que somos do ensino superior, não temos mais condição de lapidar. Já vem da base. Uhum. E aí é onde você está sendo muito feliz nessa sua inspiração, porque possibilita certos vícios, se não erradicá-los, mas mitiga os efeitos. Vai, aos poucos, fazendo essa parte, pelo menos uma consciência vai despertar. Uhum. E essas pessoas, por sua vez, vão repassar para os seus, para os próximos, para os que lhes rodeiam. E isso vai criando um agente multiplicador dessas informações que vão sendo feitas através, desde a sala de aula, como também, até como você com muita propriedade falou, refletir também na família, que às vezes a família, pelos tempos de distanciamento que já vivemos, as pessoas, nós almoçávamos, nós sentávamos à mesa, família reunida. A família tinha tempo para interagir, para saber, para perceber, para intuir. Lá em casa era café da manhã, almoço e jantar. Todos. Naquela hora. Naquela hora. Mamãe, papai, e eu e minha irmã. Por mais que às vezes o tempo dela fosse corrido, você sabe, a profissão dela, mas ela fazia de tudo para vir em casa, sentava, almoçava, olhava como é que foi a aula. Aconteceu alguma coisa que eu preciso saber? Cadê a agenda? Para ver se não tem nada anotado.
ia para o consultório. Meus cumprimentos a propósito da sua mãe, de quem eu sou devoto e admirador, médica conceituadíssima lá na cidade de Patos, e também uma educadora, como nós podemos constatar agora. Meus parabéns por esse é o produto da formação, da educação que ela proporcionou. É disso que nós estamos falando. Isso é todo um processo que nós começamos na primeira escola, que é a família, e na escola, que é a segunda família. E esse encontro, um complemento àquilo que temos em casa. É outra. Verdade. Verdade. E esses tempos estranhos sobre os quais você está a falar com tanta proficiência, que impacta e muitas vezes choca, porque comportamentos primitivos, com essa segregação que nós tivemos, com esse confinamento, esse apartheid social, nós vimos, e você é especialista no direito de família, você sabe os crimes contra a família, contra a mulher, contra a sociedade, atentados contra filhos, separações, divórcios, enfim, e situações peculiares que nós talvez ou soubéssemos, mas era pouco crível que aquilo ali tivesse tanta força impactante como foi dessa pandemia. Muitas revelações, digamos assim, de situações, inclusive um que eu me recuso a falar um pouco mais, mas pessoas que atentam mais do que contra o próximo, contra si mesma. Infelizmente, nesse processo de turbulência emocional, psicológica que passamos, que estamos a atravessar, mas que também faz parte dessa condição humana. Às vezes uma pessoa que precisa de um toque, de um abraço, de ser ouvida, de uma salvação através da palavra, e tudo isso é um processo que nós temos um papel. Se essa pessoa, primeiro, tem espaço em casa para fazer isso, às vezes não tem espaço na escola, porque às vezes há problemas como esse. Desde a formação do adolescente, já existem adolescentes que começam a dar sinais. Mas não encontram, talvez, uma interlocução, né? Eu vejo porque eu tenho, né, sobrinhos, eu tenho filhos e amigos meus, que assim, não, é 24 horas, é matemática, é português, é o cursinho de matemática difícil, que o menino tem que passar no Enem, ele tem que tirar nota X na redação. Eu falo, eu paro e digo assim, cadê a cidadania dessa criatura? Essa criatura parece um robô com livros de biologia, de história, de geografia para cima e para baixo. E o que é que ele está sabendo sobre cidadania, sobre essa relação com o sobre até mesmo exercer, independentemente de qual seja a profissão que ele escolheu ou que ela escolheu, isso como um cidadão, porque às vezes aquelas pessoas que vão buscar o nosso socorro precisam muitas vezes mais de uma palavra e de uma atenção do que o próprio direito em si, porque, como você fala, depois de 15 anos que eu tenho, você tem muito mais tempo do que eu, de um exercício de advocacia, você sabe que muitas vezes aquilo acaba para a gente sendo corriqueiro. É mais um divórcio que chega, é mais uma investigação de paternidade, é mais um problema de pensão alimentícia, para mim é mais uma, em centenas. Mas, para aquela pessoa que está ali na minha frente, aquilo é um problema sem precedentes. Aquilo mexe com a alma, aquilo mexe com a questão mental, e a gente precisa ter um pouco de humanidade para isso. E, além de tudo, esclarecer. Então, eu acho que está precisando é esclarecimento, sim, e esclarecer desde a base. Mostrar já essas meninas de escola, e aos meninos também, vamos dizer, o que é um relacionamento tóxico. Ensiná-los o que é um relacionamento tóxico. Porque eu presenciei na faculdade esse semestre. Eu fui pegar meu carro no estacionamento de professores e eu vi o cara, venha. Ela vai fazer, mas eu preciso voltar. Você não vai assistir aula. Você vai ficar aqui comigo. Eu me meti. Eu nem do curso de Direito era. E eu disse, como é que... Licença, eu sou professor. Ela é minha namorada. Eu falei, tudo bem.
De duas, uma. Então, ou vocês saem da instituição, ou você deixa ela assistir a aula dela. Isso é um relacionamento tóxico. Será que essa moça sabe literalmente pelo que ela está passando? Então, eu acho que não é... Quando eu falo de inserir essa questão de ensinos e de noções de direitos, é tipo, sim, um ensino básico de direitos e deveres na escola, é justamente para preparar essas crianças e esses adolescentes que estão ligados apenas na era da internet, que existe uma vida também fora da internet. E existe essa vida de precisar, sim, saber alguns direitos, alguns deveres que vão ter. E até mesmo poder identificar situações, a vida real, né? Que não é aquela vida Instagram. Podem acreditar, né? Triste de quem ainda acredita que um cidadão tem aquela vida plena que ele coloca no Instagram. Mas acho que é uma coisa que a gente tem que pensar e que a advocacia tem que discutir. Tem que discutir. Porque eu acho que nós temos que, sim, conclamar a sociedade a discutir sobre isso. A inserir esses ensinamentos desde a base. Ensinamentos sobre coisas, sobre principalmente essas questões bem mais atuais e que vão continuar se perpetuando, se alguma coisa não for feita. É verdade, Moisés. Moisés, então, estamos chegando ao nosso último tema. E nesse tema, eu gostaria que você explicasse aí, você que tem essa atividade tão intensa, qual é o seu projeto de levar além da sala de aula as suas ideias, o seu conhecimento, a sua cultura, a sua arte de ensinar. E eu tenho conhecimento de que você fará aí, brevemente, já estamos antecipando, até para aqueles que já passaram por suas mãos, e foram muitos ao longo desses 15 anos, isso tem que ser festejado, tem que ser celebrado, e muito agradecer também, porque o dom da vida, o dom da possibilidade desse mecanismo, a sociedade agradece, porque nós temos uma força, como você disse, e tem que ser executada, da palavra, do conhecimento, para difundir isso e chegar ao mais longínquo alcance que puder chegar, para que as pessoas tenham acesso. E aí, essa ferramenta tem sido fantástica, que é você poder difundir o conhecimento através desse mecanismo que é a ferramenta tecnológica. E alguém me informou que você tem um projeto de lecionar através das ferramentas digitais. E é uma novidade aqui que a gente primeira mão, é verdade. Rapaz, assim, como eu te disse no primeiro bloco, sem querer ser contraditório, no começo eu não me adaptei muito, né? Eu tive uma rejeição, uma frustração mesmo, falei. Só que hoje não é que eu defendo que isso jamais, né? Mas isso serve de apoio, claro. Isso a gente descobriu que serve de apoio. Então, essa minha entrada nas redes sociais, agora nos canais, digo nas redes sociais, por exemplo, eu não uso meu Instagram para dar dicas, para ficar ensinando. Não, né? Não vou ficar fazendo dancinha em Instagram, com todo respeito para quem faz, né? Não. Dica, quer dica jurídica? Olha, manda um e-mail, consulta que eu vou dar dicas sem estar dançando, sem estar apelando, apertando o botão e nuvens. Parece aquele filme A Feiticeira daquela época, aquela série. Não, por favor, com todo respeito. Mas, assim, vou entrar com um projeto, sim, de um curso, né, com algumas, a minha disciplina, com o tempo. Como você disse, aquelas pessoas que já estudaram, que estão aí para fazer a prova da OAB ou um concurso, vão poder ali achar apenas um reforço, que não substitui o ensino de casa, o sentar, o ler o livro, o grifar, que eu digo isso muito aos meus alunos, eu digo, não deixe isso se perder, pelo amor de Deus. Né? Sempre que eu sou daquele, antes de fazer um slide, eu faço tudo no papel. Eu sou daquele de ler, grifando, depois anotando. Nossa, como ele é antigo. Mas olha, parece que esse modo antigo
me fez chegar bem onde eu quis chegar. Então, essa questão de entrar no mundo da internet é apenas assim. A gente vai ali relativizado para, como você disse, eu sei que muitas pessoas já passaram, né, por nós, e aí estão tentando, e se adaptavam àquela nossa linguagem como professor, e aí, enfim, serão preparadas algumas aulas, né, online, para que eles possam ter uma rememoração daqueles conceitos, né, algumas dicas, sim, dicas, mas sem dancinha ou sem nada, dicas normais, nada apelativo. Como se fosse uma conversa mesmo, né? Passando para eles algumas dicas, até mesmo do que eu me deparo no dia a dia com o pessoal que está ingressando na advocacia. Porque não é brincadeira, assim, quando diz assim, hoje é entrega de carteira. Primeiro me marcam muito, como a forma de agradecimento a mim e a outros colegas professores, mas eu sei que na semana seguinte eu enfrento 2 desafios. Pedidos de emprego, e depois é assim, professor, eu abri o escritório, só que agora eu me deparei com um caso assim e eu não sei o que eu faço. Me ajude. Né? Então, são coisas assim que a gente vai começar a conversar a respeito agora na internet para poder atingir. Isso mesmo. Bem, com os meus agradecimentos, em nome da Escola de Contas Conselheiro Tarcísio Silveira, em nome do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, em nome de toda a instituição, a gratidão, Moisés, por você se dispor aqui conosco, dialogar e tratar de temas interessantes, instigantes, trazendo ideias para o futuro, trazendo inspiração para tantos quantos têm a oportunidade de aqui escutar, e com essas propostas que são inovadoras para o pensamento atual, mas que nós passamos lá atrás, é uma forma de resgate daquilo que nós tivemos e trazer para os tempos odiernos, para os tempos atuais, e com isso impulsionarmos para um melhor futuro, nesses tempos tão estranhos, tão difíceis, tão singulares, nessa pluralidade que nós vivemos. A palavra de agora e de sempre a você é nossa profunda gratidão, com nossa permanente admiração pelo seu trabalho. Como você disse, acho que o marca-texto, o papel, a escrita, a reflexão, o estudo tradicional tem me levado a bom caminho. Você é a conclusão, é o personagem perfeito daquilo que é o fruto perfeito daquilo que é bem construído, é bem formatado, é bem perseguido, através de sempre, com dedicação, com amor, que é essa palavra fundamental, como você bem evocou aqui, é o que se faz por amor, não se está a trabalhar, está a se exercitar o amor àquilo que nós abraçamos, e o que se faz com amor se faz prazerosamente, se faz de forma gratificante e se faz de forma a evoluir a cada dia, através de tantas pessoas que nós temos a oportunidade de tratar, e esse aqui é um desses momentos interessantes que nós temos a honra e o privilégio de deixarmos aqui esse fruto, e esse fruto está permanentemente lá no Instagram, na TV da Escola de Contas, na TV do Tribunal de Contas e nas televisões co-irmãs, que são nossas parceiras, e mercê de Deus haveremos de colher ad futuro os melhores frutos daquilo que você aqui deixa permanentemente, eternamente, de forma que recolha o nosso melhor e mais agradecido abraço. Obrigado. E fica à vontade para você dizer, se você quiser ainda concluir com alguma coisa que você quer. Eu só tenho a lhe agradecer e a dizer que você não precisa me agradecer nada. Eu acho que essa amizade que nós construímos é como eu disse a você. Eu quase cheguei um pouquinho atrasado para quem está nos assistindo em casa, mas assim, eu falei, gente, sabe aquela coisa que apertou? Segunda-feira me ligaram, falaram, você pode conversar com o Carlinhos? Eu olhei para a minha agenda e eu falei assim, eu vi que eu não podia, eu falei, eu posso. Porque você, meu amigo, é um amigo irmão, você sabe o bem que eu lhe quero. Então, assim, para mim, não só um prazer estar aqui, mas estar numa instituição como o Tribunal de Contas, instituição que eu aprendi a respeitar desde a minha época de faculdade, aqui não vamos fazer conta para não piorar, porque eu já entreguei minha idade quando eu fiz o panorama entre quanto tempo de profissão. Então, assim, eu me sinto muito honrado, muito mesmo, gostei imenso do nosso papo, e estamos à disposição
para o que precisarem, a gente está aqui às ordens. É só dizerem a data e a hora que a gente vem. E a todos que estão em casa, um fortíssimo abraço. Grande abraço, felicidades, tudo de bom. Desejo a vocês um ótimo dia. Obrigado.